Olá, amigas! Hoje eu trago para vocês a manta Sofia. Ela ficou realmente muito linda e ela é muito gostosa de se tecer. Eu coloquei aqui alguns tópicos diferentes que vocês andaram me pedindo nos comentários. Então eu tentei reunir alguns deles em um projeto só. Alguém me pediu, vocês me desculpem que eu não lembro o nome, sobre troca de fios. Então esta manta, ela tem trocas de fios nas carreiras. Eu trabalhei aqui com fio mescla, amarelo e branco e fui intercalando todas as carreiras com branco. Isso deu bastante troca e vocês vão ver que eu vou mostrar uma técnica para vocês em que não fica aquele monte de fio solto e vocês vão trabalhar tranquilamente com isso daqui, tá bom? Outra coisa, ela tem aqui uma proposta bem diferente. Ela não é só uma manta listada do início ao final. Esse aqui que eu tô mostrando para vocês, essa parte, ela é o início. No decorrer do processo, vocês dão uma olhadinha aqui, olha, vai mudando esse projeto. Aqui vai esmaecendo o listado com o amarelo, aí ele vai ficando somente amarelo e branco e depois ele termina todo em branco, tá? É uma proposta bem diferente, porque quando o bebezinho ficar enrolado nesta manta, a mamãe tem opção por usar esta parte onde é somente listado, né? E ocultar essa daqui, ou então dar um maior destaque a essa barra aqui, esta parte aqui, né? Vai esmaecendo e só tem a listas. Eu fiz a opção de esmaecer mais para o final mesmo, né? Como se fosse um fade-in rápido, né? Mas vocês podem ir esmaecendo ao longo do processo, bem gradualmente, se quiserem, né? Fiz assim só para mostrar também que fica legal. Eu tenho bastante fios para terminar ainda esse projeto, né? Tanto que eu ainda já vou fazer outro com esses mesmos fios. Mas isso daqui também é uma dica legal para quem tem poucas cores e não dá para formar uma manta de um modelo só. Então pode escolher uma cor básica, como no caso aqui eu escolhi a branca porque combinava com tudo, né? E ir intercalando e usando esses fios até acabar e usar somente a cor básica, que no meu caso aqui é o branco, tá bom? A barra também, ela é simples de ser feita, vocês vão gostar, né? E esse projeto então, ele vem de encontro a muitas perguntas e questões que eu vim encontrando e recolhendo de vocês. Eu espero que vocês gostem e se vocês tiverem alguma dúvida e quererem algum outro tipo de projeto, é só deixar aí nos comentários, ok? Até a próxima! Para fazer a amostra, eu usarei essas cores, amarelo, verde e azul, porque fica mais fácil para vocês visualizarem a troca de fios. Eu queria aproveitar e mostrar aqui para vocês, algumas pessoas não estão entendendo como é que eu faço a medida da manta, então eu vou demonstrar isso aqui na minha amostra, tá? Vamos supor aqui que eu queira fazer a minha amostra com 12 pontos, então eu tenho uma fileira de correntinhas aqui, e sem contar esta primeira correntinha aqui, essa eu não conto. Eu coloco aqui no início da fita métrica e vou fazendo sem esticar até o 12. É até onde eu quero que tenha 12 centímetros, ó. Ela não encolhe nem estica aqui em cima, tá? 12 é aqui e eu faço mais um pouquinho, por isso que às vezes meus trabalhos sempre fica sobrando um rabichinho de ponto, tá? Então vamos começar aqui. Eu vou fazendo aqui e demonstrando aqui ao mesmo tempo a medida para vocês. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam quantos pontos levou. Eu já nem lembro quanto que foi, porque eu faço mesmo em cima da fita métrica. Então tá. Voltando aqui, eu tenho a carreira de correntinhas. No meu quarto ponto, de cima para baixo, eu faço um ponto alto. Em seguida, mais outro ponto alto. Faço duas correntinhas no ar
pulo duas correntinhas e faço mais 2 pontos altos. Agora, mais 2 correntinhas. E 2 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas. Pulo 2 correntinhas de base. E 2 pontos altos. E eu faço assim até atingir o tamanho que eu quero. No caso da manta, foram 80 centímetros. Eu sempre deixo um pouquinho de pontos a mais, porque é para poder fazer esse encaixe dos pontos que eu tô precisando aqui, né? Que às vezes o motivo que eu tô fazendo, ele requer 4, 5, 6 pontos. Então eu já vou montando ele aqui em cima até atingir um motivo completo, tá? E às vezes a gente calcula fazer uma manta com 75, 80 e acaba dando 83, 84, justamente pra gente poder fechar os pontos. Tenho 2 pontos últimos aqui, pontos altos, e vou medir como é que está aqui o meu tamanho. Coloco aqui. E eu tenho mais ou menos o tamanho certinho. Vou colocar embaixo que é para vocês visualizarem melhor. Aqui é o seguinte, 12 pontos, né? Se eu continuar fazendo mais, então eu vou fugir dos meus 12 pontos. E no entanto aqui, olha, ele já tá com um pouquinho a mais. Crochê nunca vai ser um tamanho exatinho mesmo, né? Só que se eu terminar aqui, eu vou precisar de mais um ponto, né? Então ele vai alcançar aqui uns 13 centímetros. Vamos colocar aqui mais um ponto, que eu preciso de um ponto para fazer a lateral do meu trabalho. Ok? Então, aqui, eu medindo aqui, colocando aqui em cima, alcancei nem 13, eu alcancei 14, ó. Tá? Então ele sempre vai dar um pouquinho a mais ou a menos. Se eu quiser eu tiro também, só que aí vai ficar com 11 centímetros, justamente por causa desses 2 pontos aqui, um de início e outro de final que eu preciso acrescentar. E é assim que eu faço a medida quando eu preciso de uma manta grande. Só que aí, com aqui a amostra eu tô fazendo com 12, na manta eu faço 80, 90, quantos centímetros eu for precisar, né? Então, voltando aqui a nossa amostra, eu preciso de, aqui com 2 pontos eu termino a trama dessa minha manta, mas eu preciso de mais um ponto, que é onde eu gosto de montar o acabamento da minha manta, tá? Vou subir com 2 pontos apenas, viro aqui o meu trabalho e vou acrescentar mais 2 correntinhas, que são esses 2 pontos altos aqui, tá? 1, 2. Dou uma laçada na agulha e vou introduzir nessa primeira correntinha aqui, que eu deixei aqui embaixo. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Puxo uma laçada, tiro 2 da minha agulha e novamente mais 2. Eu tenho aqui um ponto alto. Novamente na outra correntinha que sobrou. Dou a volta aqui por trás e puxo a minha laçada. Tiro 2 e depois 2, tá? Novamente, 2 correntinhas, uma laçada. Eu vou fazer um ponto alto abraçando essas correntinhas que ficaram aqui em cima, tá? Vou puxar um pouquinho mais de fio aqui.
Novamente, 2 correntinhas. E 2 pontos altos. E assim eu faço toda a minha carreira. O trabalho todinho é feito assim, 2 correntinhas e esse ponto alto que abraça as correntinhas de cima aqui. Por isso ele não é difícil, ele é fácil e bem gostoso de fazer. Chegando aqui ao final da minha carreira. Os 2 pontos altos. Aqui, 2 correntinhas e eu vou prender com meio ponto aqui. Isso aqui eu vou fazer meio ponto completo para mostrar para vocês. Deixa eu dar uma paradinha aqui para explicar essa trama para vocês. Embora eu tenha feito um ponto alto e de certa forma até com uma laçada mais puxada e alongada aqui, ele vai reter aqui no meio a altura de meio ponto apenas, porque aqui já tem metade do ponto alto e aqui a outra metade, então ele tem a altura de meio ponto. Se eu começar a colocar nessa quina aqui o ponto alto completo, ao invés de meio ponto, que é a altura correta daqui, ele vai começar, a minha manta, mais adiante no trabalho, ela vai começar a fazer um bico aqui, ó. Ela vai ficar assim e vai descer em curva assim, entendeu? E não é isso que eu quero. Quero um trabalho totalmente retinho. Ao abraçar aqui também, ele dá uma encolhida aqui, ó, virando o lado de cá. Ele dá uma encolhidinha aqui nessa parte e isso confere um relevo aqui no meio, tá? Ele fica mais fofinho aqui e é isso que vai dar essa trama parecida com uma cestaria. Aqui embaixo é a minha manta, vocês estão vendo? Aqui, ó, e ela vai ficando assim, tá? Agora nós vamos aqui para a primeira troca de fios, tá? Eu vou desmanchar aqui esse meu ponto, porque é aqui que eu faço a minha troca. Que eu fiz para exemplificar para vocês. Quem quiser fazer esse trabalho todinho numa cor única, beleza, porque essa trama ela é linda também para ser feita todinha numa trama única, tá? Aqui eu vou fazer com o meu fio azul. Então aqui, deixa eu voltar aqui para explicar bem para vocês. Vou fazer meio ponto da seguinte maneira: uma laçada na agulha, introduzo a agulha aqui e puxo uma laçada, tá? Fica aqui preso no meu trabalho aqui. Vou pegar o meu fio azul, dobro ele aqui para poder puxar uma argolinha aqui, ó. E aqui eu puxo a argolinha e já deixo pronto esse meu meio ponto, tá? Esse trabalho ele pode ficar aqui solto, porque depois eu vou fazer o acabamento com agulha, tudo direitinho, tá? Então eu deixo aqui mesmo. Uma puxadinha aqui no meu amarelo, que é para deixar mais firme e tal. Esse primeiro aqui eu dou uma seguradinha aqui só para manter, porque eu estou trabalhando com linha e a linha ela desliza muito fácil. À medida que isso é fácil para ser feito, também é fácil para dar desreguladinha no ponto, né? Então eu seguro aqui mais por causa disso. Faço 2 pontos, que é a altura do meu ponto médio, né? O ponto meio ponto. Vou virando meu trabalho aqui, uma laçada e volto a fazer meus 2 pontos altos que abraçam as argolinhas de cima, tá? Eu fico aqui, então não vou cortar esse meu fio amarelo, porque ele tá fazendo a vez desse branquinho, que se repete diversas vezes, tá bom? Vou deixá-lo aqui, e esse daqui, essa troca de fios, ela não é
toda talhada e recortada, não, só fica pendente esse daqui que tá entrando agora. Aqui, mais 2 correntinhas, e como eu disse pra vocês, a trama é toda igual. E agora, eu já não pego mais as correntinhas de baixo, claro, eu vou pegar nesses 2 pontos daqui de cima, tá? Esse sistema de troca de fios que eu faço aqui, ele é muito legal porque ele não vai ficar todo talhado. Porém, ele precisa ser, ele é bom, não que ele precise, cada um faz como quer, né? Mas ele é muito bom para ser feito quando a troca de fios, ela é muito próxima uma da outra, quando a gente repete, principalmente listas. E de preferência sempre em números pares, tá? Essas listas, essa troca sendo as carreiras em números pares. Aqui no caso nós estamos fazendo 2, ida e volta, essa aqui é a primeira do azul, né? Eu vou fazer a volta e na volta já vai constar mais outra troca. E aqui, ó, chegando no final, eu fiz ponto alto para iniciar esse trabalho aqui, tá? Porque aqui eram todos pontos altos sem abraçar nada essa primeira carreira. Depois na segunda eu fechei com ponto médio. E aqui eu vou novamente com meio ponto, tá? Viro o meu trabalho. E 2 correntinhas. Novamente, mais 2 correntinhas que são esses 2 pontos aqui, que eu vou pular. E vou continuar fazendo o meu ponto alto aqui. A dica também é não ficar prendendo muito esse fio aqui. Quando ele vai dar essa laçada aqui, olha, puxar ela um pouquinho mais, tá? Porque senão daqui a pouco você ficar deixando muito justo, você já vai ter que trocar o meio ponto pelo ponto baixo, de tão apertadinho que fica, tá? Então vamos dar mais uma esticadinha nele aqui. Duas correntinhas e agora é hora de eu fazer o meu ponto médio aqui, meio ponto, ponto médio, como vocês preferirem. Para exemplificar essa minha manta aqui, que eu fui intercalando pontos, uma carreira de mescla, uma de branca, uma de amarelo, outra de branca, e fui intercalando cada cor, cada troca com uma branca. Então eu vou exemplificar aqui também para vocês, tá? Mas essa alternância de cor vocês vão fazendo conforme vocês for melhor para o trabalho de vocês, tá? Então eu fiz uma laçada, introduzo a agulha aqui nas 2 correntinhas que eu usei para subir, puxo mais uma laçada e eu volto a pegar esse meu amarelo. Tanto faz se eu estou pegando ele aqui por trás ou pela frente, aqui, ou pela frente desse meu azul aqui, tanto faz, tá? E agora eu puxo aqui. Dica: não puxe muito para não ficar muito tensionado, porque esse fio aqui ele não deve ficar muito tensionado, ele tem que ficar um pouquinho frouxo, não muito, porque depois nós vamos cobrir com os pontos baixos, o ponto de lateral aqui, e ele vai ficar meio frouxo assim, aparecendo entre ele. Também se deixar muito esticado, ele vai encolher essa parte, ela vai começar a ficar franzida aqui, e isso não é legal. Que aí, ao invés de fazer aquele bico aqui por causa do ponto alto e ele ficar assim, ele começa a fazer assim, tá? Ele vai começar a criar um arco, isso também não é legal. Então, para ficar do mesmo tamanho, é só fazer e verificar, tá? Esticado não tá legal. Então aqui eu estou repetindo a minha cor amarela. Fazer a carreira igualzinho às outras. Inicio com 2 pontos altos e vou dar prosseguimento.
Chegando aqui ao finalzinho da minha carreira, eu faço meio ponto. 2 correntinhas para subir, viro meu trabalho, mais 2 correntinhas, que é no lugar desse daqui, e repito a carreira toda novamente, até chegar lá ao finalzinho dela. Chegando aqui no final da carreira, vou a mais uma troca de linha. Dessa vez estou introduzindo a verde. Da mesma forma que a azul, eu dobro no meio. Aqui com a minha amarelinha, uma laçada na agulha. Me preparo para fazer o meu meio ponto. Puxo outra laçada. E a terceira laçada eu vou no verde. Uma puxadinha aqui no amarelo, que é para segurar. Duas correntinhas, viro o meu trabalho e vou dar prosseguimento aqui na minha carreira. Mais uma vez eu faço aqui uma troca pela minha amarela. Agora eu vou fazer mais uma repetição de amarelo para mostrar para vocês como eu vou voltar ao azul, porque agora a sequência de cores começa a se repetir, ok? Aqui eu preciso voltar a fazer o meu fio azul, né? Então, eu só vou buscá-lo um pouquinho mais aqui embaixo. Puxar ele aqui para ficar mais fácil. Só pegar ele aqui embaixo, ó, e trazer até aqui. Puxar um pouquinho mais. Ajustar esse amarelinho aqui e pronto. Aqui eu já posso, faço 2 correntinhas, volto o meu trabalho pro outro lado e começo a dar prosseguimento à minha próxima carreira, tá? Deixa eu parar aqui para mostrar para vocês. Aqui eu vou ficar com exceção dessa primeira leva, que é essa primeira aqui, onde a gente faz a introdução desses fios, né, das cores. Então eu fico com esses 2 partidos. No caso, se você quiser colocar mais cores, então você vai ficar com mais sobras de fios, né? E eles vão ficar todos aqui nessa lateral aqui, ó, todos eles. Isso aqui é muito mais fácil de cobrir do que, olha, esse aqui tá vindo aqui, ó, o amarelo, ele já vai puxar por aqui. E o azul, ele é muito mais fácil de cobrir com pontos altos, eu vou mostrar isso para vocês na prática, do que ficar aquele monte de fio solto. Outra coisa, eu falei que essa troca aqui é legal para fazer com carreiras pares, porque com a carreira par, ele entra, o fio, ele vem entrando numa parte e ele vai sair pela mesma lateral. E aí fica mais fácil de pescá-lo para a próxima carreira que a gente queira. Tá bom? Senão ele vai ficar solto pro lado de cá. E aí você vai ter fio solto aqui e fio solto lá. E essa técnica, ela justamente ela tende a evitar esse monte de fio solto. Os únicos fios soltos que vão ficar são do início e depois do final, tá bom? Voltando aqui, vamos supor que essa daqui seja a minha última carreira de manta, né? A última carreira do trabalho. Deixa eu tirar aqui o meu fio, vou deixar ele aqui por cima.
E vou sempre deixando por cima o fio que eu estou trabalhando no momento, tá? Então tá, supondo que essa aqui seja a minha última carreira, vou terminar o meu trabalho aqui, como que eu vou fechar esses buraquinhos de forma que não crie mais buraquinhos em cima para uma próxima carreira e fique igual a essa aqui de baixo. Por falar nessa daqui de baixo, não sei se vocês repararam, mas quando eu tava fazendo a primeira carreira, ela ficava apertadinha assim, ó, parecia que tava criando uns gominhos, né? E agora ela já tá certinha, conforme a gente vai andando com o trabalho, ela vai se ajeitando. Pois bem, aqui aonde no início eu tenho meus 2 pontos altos e agora aqui é só em cima desses pontos aqui eu fazer 2 meios pontos, tá? Agora aqui novamente eu faço o ponto alto, que é para fechar o meu buraquinho aqui. Novamente 2 meio pontos. Aqui no finalzinho é a mesma coisa, vou fazer os 2 pontos altos que abraçam a correntinha e acabo com meio ponto, ok? E assim eu termino aqui. Como vocês podem ver, a mostrinha ela ficou retinha aqui e em cima também. Não teve nenhuma interferência desse vai e volta e fica apertadinho. Vamos medir aqui e ver com quanto que ficou. Ó, tem 14, tá? Medida inicial que tinha. Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês na manta mesmo como é que eu vou fazer pra cobrir essas laterais aqui. Eu tenho aqui as 2 pontas da onde eu terminei a minha trama, né? Então aqui é o mescla, vou colocar aqui na minha agulha. E agora eu passo ele aqui, olha, entre a trama lateral. Entre os pontos. Bem rente à bordinha mesmo, tá? Passo aqui, dou uma puxadinha. Não muito, que é pra não encolher, né, a lateral da minha manta. E corto rente. A mesma coisa com o amarelo. Então o amarelo, para mim não ter que puxar ele pro lado de cá e ele entrar já na trama branca, eu vou ao contrário com ele. Que assim ele fica aqui entre os coloridos. Prontinho. E aí, como vocês podem ver, aqui que é um trabalho mais extenso do que a amostra, né? Vocês podem constatar que ele não fica tão... Não fica um emaranhado de fios, olha, fica bem discreto mesmo e fácil de cobrir, tá bom? Aqui, para mim dar início à minha barra de manta, eu preciso primeiro fazer uns pontinhos aqui na lateral, que é para poder dar sustentação, não ir direto no fio e também cobrir esses fios aqui que eu andei trocando, né, a minha troca de fios, né. Eu estou cobrindo tudo com meio ponto, tá? Então, para cada carreira que eu fiz, que eu subi 2 pontos e fiz meio ponto, né? Eu estou fazendo um meio ponto em cada carreira, tá? Não é dois pontos a cada carreira.
um ponto a cada carreira. E como eu fiz troca aqui, tá bem fácil de fazer essa conta aqui, olha. São 2 no mescla, agora eu tô fazendo 2 no branco, ó, um no branco e outro em outro branco. Agora eu tenho 2 carreiras de amarelo, 1 e 2. Tá bem fácil, tá bom? Eu já deixei essa pontinha mesmo aqui pra fazer, porque eu quero mostrar pra vocês aqui, né? Eu já vou mostrar pra vocês como é que está essa borda toda aqui. Olha, eu tô de encontro ao primeiro ponto aonde eu iniciei. Então agora aqui é só fazer mais meio ponto, bem aqui onde eu iniciei, olha. Eu iniciei aqui. Só fazer meio ponto e aqui eu faço meio ponto aqui também, pegando na primeira correntinha onde eu iniciei, para poder fazer aqui, né? Toda a viradinha eu fiz com 2 pontos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é onde ficaram as trocas de fios, tá? Imperceptível, não dá pra ver, tá? Fio sobrando, nada disso, tá? Aqui foi aonde eu iniciei a base da minha manta, né? Então aqui eu fiz ponto sobre ponto e fiz 2 pontos na virada, tá? 2 pontos aqui para virar, continuei aqui com meio ponto e aqui é a lateral onde houve a troca de fios, né? E aqui é a parte superior onde eu terminei a minha manta. E aqui também eu fiz ponto sobre ponto. Então fica aqui em cima e na base, ponto sobre ponto, e na lateral eu faço um meio ponto para cada carreira que eu fiz. E assim eu vou cobrindo toda a minha emenda, que ocorreu só de um lado. Vou mostrar aqui para vocês também o outro lado, olha. Esse lado aqui é o lado onde não tinha a emenda de fios. E ela é igualzinho a outra, ó. Tanto faz uma ou outra, tá igualzinho a troca, olha. Não dá pra perceber, tá? Onde foi que teve troca e nem nada. Por isso que eu gosto muito desse método. Agora vamos à barra. Aqui eu já tenho quase toda pronta a minha primeira carreira da barra. Queria lembrar para vocês que este tipo de ponto, como a gente faz ele no sistema de ida e volta, ele não tem avesso nem direito, né? Então nesse momento aqui é legal escolher uma parte para ser o avesso, mas como as duas não vão ter diferença nenhuma, né? Tanto faz uma parte ou outra, e quem quiser manter o barrado também sem direito ao avesso, é só fazer carreiras de ida e volta, tá? No meu aqui eu tô fazendo um sistema circular. Eu vou fazer essa barrinha aqui da seguinte maneira: eu já contornei tudo com meio ponto, como eu mostrei anteriormente, né? E eu vou fazer arcos. Aqui são 2 arquinhos, um arquinho com ponto fantasia, e eu repito novamente 2 arquinhos e até o final, né? Eu dei a volta toda e deixei esta parte do acabamento do fechamento da carreira, que é que sempre surge dúvidas, né? Para mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Aqui eu tô fazendo essa distribuição desse motivo da seguinte forma. Aqui eu já tenho meu ponto fantasia, né? Mas eu tô fazendo assim. São 5 correntinhas. Aí eu pulo 4 pontos de base e faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 e 5. E pulo 3 pontos de base, vou no quarto e prendo com ponto baixo. Agora eu vou fazer esse pontinho fantasia. Uma correntinha, pulo 2 pontos de base e vou fazer aqui 3 pontos altos.
mais uma correntinha, pulo novamente 2 pontos e prendo com uma correntinha, com um ponto baixo. Novamente são 5 correntinhas, porque eu volto a fazer meus arcos. 1, 2, 3 e no quarto eu prendo a minha correntinha, o meu ponto baixo, Novamente 2, 3, 4, 5. E aqui eu conto 4 pontos e fecho aqui dentro. Esse aqui é o pontinho de quina, o de virada, né? Aqui eu vou mostrar outra ponta aqui pra vocês para ficar mais fácil de entender. Quando eu chego na viradinha, eu tenho o meio ponto do lado de cá e o do lado de cá. Entre eles, para fazer a viradinha, eu tenho 2 correntinhas que eu fiz embaixo, né? Então aqui eu venho com esse ponto e prendo ele dentro da correntinha. Nessas 2 correntinhas eu prendo meu ponto baixo e faço um arquinho com 5. É o que eu estou fazendo aqui. Fiz meu ponto baixo, como eu já iniciei aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu prendo com... Vou colocar um ponto baixíssimo porque eu já iniciei com ponto baixo aqui. Só para fazer o fechamento. Tá? Antes de fazer a segunda carreira, dar prosseguimento à segunda carreira, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Dependendo de quantas carreiras for fazer, então vai dar diferença entre a minha manta de vocês e ela não vai coincidir essa mesma distribuição de um ponto fantasia e 2 arcos. Pode ser diferente, não tem problema nenhum. Aqui coincidiu de ficar igual esta borda com essa e essa daqui com essa daqui, 2 arcos e um ponto correntinha, 2 arcos e um ponto de correntinha. Mas eu vou mostrar pra vocês que do lado de cá não ficou e não vai fazer diferença nenhuma. Então, se for o caso, vocês não se preocupem com isso, tá? Olha, aqui deu 2 arcos, um ponto fantasia, né? Porém, do lado de cá, eu fiz o ponto fantasia aqui, 2 arcos e aqui um ponto fantasia, tá? Então não tem menor problema. Eu tenho outra ponta também aqui que me pareceu diferente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Achar. Aqui, olha. Ponto fantasia do lado de cá e 2 arcos. Não tem menor problema, tá? Isso daí. Porque isso daí depende da contagem de pontos, quantas carreiras a gente tem, os pontos da laterais e tudo mais. E aí, como pra gente não ficar fixo nisso, de ter que dar uma barra exatinha, não tem problema isso daí, tá? Agora vamos partir aqui para a segunda. Que aí você já fica com um prosseguimento para fazer as demais carreiras, tá? Aqui, eu fechei aqui com ponto baixíssimo e eu venho com ponto baixo seguindo aqui o meu arco que eu fiz até a 3ª correntinha, tá? Daqui eu já inicio, como esse daqui é o ponto baixo do meio. Deixa eu mostrar esse aqui que é para poder exemplificar melhor essa parte aqui, ó. Deixa eu pegar um fundo colorido aqui para ficar mais fácil, tá? Como esse daqui são o ponto que fecha, eu vou contar 1, 2 e 3. Esse é o do meio. Então esse aqui que eu estou trabalhando aqui é o do meio. Então eu vou começar aqui com um ponto fantasia, tá? Uma correntinha e aqui eu vou fazer os 3 pontos altos. Uma correntinha e eu prendo na 3ª correntinha com ponto baixo, tá? Agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Vou prender no ponto alto do meio aqui. Com ponto baixo e vou dar prosseguimento. 1, 2, 3, 4, 5. Na correntinha do meio, 3ª correntinha, eu prendo com ponto baixo.
Esse daqui, se a gente for ver bem, ele tem os 5 pontos, porque aqui eu tenho 5 correntinhas, né? Então ele aqui tem 5 pontos, ele tem essa primeira correntinha que nós fizemos, 3 pontos aqui, são 4, e essa última aqui são 5, né? Então eu prendo na terceira, é a mesma coisa que está prendendo nessa terceira aqui. Então a carreira todinha, ela vai dar certinha, tá? Aí novamente a gente pode ver aqui, ó, um ponto fantasia, 2 arcos, então tá na hora de outro ponto fantasia, e é no ponto baixo do meio, tá? Um ponto baixo, 2 pontos baixos, é aqui no segundo. E prendo aqui na minha terceira. Novamente, mais 2 arquinhos. E prendo na terceira, tá? Outro arco. E tá na hora de mais um ponto fantasia. Deu para entender? Então, agora eu vou dar prosseguimento, alcançando a carreira em tamanho que eu desejo, e eu volto para mostrar para vocês como é que eu vou finalizar a minha última carreira, ok? Eu já concluí aqui o tamanho do barrado que eu queria. Queria explicar para vocês não se enganarem com o tamanho, com as voltas referente ao tamanho, tá? Aqui, deixa eu colocar aqui no fundo colorido que fica mais fácil de explicar. Aqui parece que não, mas eu tenho 8 carreiras, dei 8 voltas em torno da manta. Parece que não, mas 8 carreiras de qualquer outro tipo de ponto daria o dobro disso daqui. O que acontece é que aqui a gente faz aqui, ó, um ponto fantasia, e aqui é a correntinha, são os arcos. Essa daqui, que é a segunda, ela encaixa nesse arquinho aqui de baixo, então ele acaba igualando aqui. Se vocês forem ver bem, ele tem a mesma altura, ó, tá vendo? É a mesma altura do anterior, então parece que esses 2 pontos fantasias se encontram na mesma carreira, mas não estão. Então, sendo assim, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, ok? Eu fiz aqui já o meu biquinho, eu dei bastante volta aqui e deixei mais essa parte aqui, que é onde tem mais dúvidas, para terminar e mostrar para vocês. Aqui eu sempre marco esses aumentos que são de quina, que é para mim não me perder, porque ele fica bem semelhante quando a gente abre assim e está tecendo, ele fica muito semelhante aos da lateral, né? Então pode fazer um pouco de confusão. Eu sempre coloco um marcador aqui. Quem não tem marcador pode usar um fio de linha, pega um fio de linha colorido, que é para chamar atenção, e dá uma laçadinha aqui que faz o mesmo efeito, tá? Aqui eu coloquei 2 pontos baixos, um ponto baixo com um picôzinho de 2 pontos só. Eu vou fazer para vocês verem como é que fica. E aqui eu repito ele da mesma forma, 2 pontos baixos, um ponto baixo com um picô e mais 2 pontos baixos eu tenho aqui, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que como a gente vai dando voltas e fazendo os aumentos aqui nesse cantinho, vai surgindo a oportunidade de colocar mais pontos fantasias. Veja bem aqui, olha, aqui foi meu último ponto fantasia de lateral, e com o acréscimo que eu fiz, deu para colocar mais um aqui e mais outro aqui. Então vai aumentando essas fileirinhas, tá? Porque senão ele vai parar o ponto fantasia aqui, e aqui vai ficar uma parte só de arcos de correntinha. Se for a sua intenção também, tá valendo, entendeu? Porque aí cada um faz como lhe agrada, né? Então vamos fazer aqui como é que eu estou fazendo esse último acabamento aqui para minha manta. Aonde tem o arco, eu vou fazer, não vou pegar em volta, vou aproximar para vocês verem melhor. Aqui. Eu não vou pegar
em volta do meu arquinho, porque aí eu vou precisar fazer mais pontos e ele vai acabar ficando embabadado, ele não fica legal assim, tá? Eu vou pegar aqui dentro mesmo da correntinha que eu fiz e vou fazer 2 correntinhas, sem tensão nenhuma no fio, puxando assim, deslizando ele normalmente, tá? 2 e 3. Nesse daqui eu vou fazer 2 correntinhas no ar e vou inserir a agulha aqui dentro do meu ponto e puxar com uma laçada, retirando tudo. Se eu fizer com 3, ele vai ficar maior, esse picô aqui, ele vai ficar maior, né? Então por esse motivo eu estou fazendo diferente, mas se você quiser fazer maiorzinho, aquele picô tradicional, tudo bem. Aqui eu concluo meus 2 pontos, mais 2 pontos baixos, porque eu fiz 5 correntinhas aqui, né? Aqui a mesma coisa. Eu faço uma correntinha, aí dentro dos meus 3 pontos altos, outra correntinha, no ponto alto do meio, outro ponto baixo, me desculpem. Eu faço 2 correntinhas e fecho aqui com as minhas 2 correntinhas, tá? Outro ponto baixo e mais um, eu acabo. Aí eu chego aqui novamente nas minhas 2 seleções de arcos, tá? E aqui eu farei de novo 2 pontos baixos, um ponto baixo com 2 correntinhas no ar, faço a laçada dentro do ponto baixo, puxo, retiro tudo, novamente 2 pontos baixos. Aí eu vou seguir aqui para terminar minha manta, ok? Aqui eu tô chegando ao encontro da onde eu comecei a fazer o meu acabamento, né? Então aqui eu só prendo com ponto baixíssimo, tá? E puxo. Essa pontinha aqui eu vou colocar aqui pra dentro com a minha agulha comum de costura, que eu sempre mostro pra vocês, né? Então aqui, olha, eu tenho a minha manta, né? Já uma afastadinha aqui agora. Eu tenho a minha manta aqui, essa aqui é a parte branca dela, tá? Eu vou deixar vocês agora com algumas imagens de alguns detalhes da manta, pra depois, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, né? E também vou deixar na descrição o link do blog, porque no blog vai ter essas fotos, como elas não param por causa de vídeo, né? Elas vão ter essas fotos em JPEG para vocês poderem visualizar melhor cada detalhe dela, ok? Espero que vocês tenham gostado e, como sempre, principalmente façam.